A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 41 e versículo de número 37, que diz assim: O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: Acharíamos porventura homem como este em que há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: Visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: Vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou o Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José, e fê-lo vestir roupa de linhos finos, e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro, e fê-lo subir ao seu segundo carro, e clamavam diante dele: Inclinai-vos. Desse modo constituiu sobre toda a terra do Egito. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Irmãos, o nosso Deus é um Deus que surpreende. Quem você pode olhar e pensar que não tem mais jeito? Quem você olha hoje ou até mesmo para a sua própria história e pensa não tem a possibilidade de ser transformada? Quem olhava para José achava que ali no Egito seria o fim de José, mas não era. No Egito era o lugar onde Deus iria usar para honrar a José. A palavra do Senhor vai nos dizer que José passou por processos. José realmente passou por muitas coisas que foram doloridas na vida dele. Talvez você está passando por fases muito difíceis e até mesmo você olhe para a sua situação e pense, não tem jeito, Deus não vai cumprir a promessa, a palavra que Deus me falou não vai acontecer, porque hoje eu olho para o meu cenário e vejo que é improvável, e vejo que é impossível, e vejo que não tem como acontecer, mas Deus me trouxe aqui para te falar que Ele é o mesmo Deus que surpreendeu o coração de José, Ele é o mesmo Deus que restituiu na vida de José, Ele é o mesmo que alegrou a José. Declare comigo: tem uma restituição e uma alegria da parte de Deus chegando para a minha vida. Tem uma restituição e uma alegria da parte de Deus chegando para a minha vida, irmãos. Deus pega quem ninguém dá nada e assenta entre os príncipes. Ouvindo a história de José, nós podemos observar que José estava naquela terra como um escravo, estava naquela terra como um prisioneiro, um estrangeiro. E Deus pega e honra e faz José o segundo homem mais poderoso do mundo naquela época. Porque o primeiro era Faraó. E Faraó disse: eu só vou estar acima de você somente no trono, porque você será poderoso. José era poderoso na terra do Egito, irmãos. Deus fez com que José prosperasse na terra da sua aflição. E o Senhor me trouxe aqui para te falar que é nos lugares onde você está sendo hoje humilhado, onde você hoje está sendo humilhada, que Deus vai te fazer prosperar, que Deus vai te fazer crescer. No lugar da tua vergonha terás dupla honra. O Senhor é o Deus que surpreende o coração dos servos dele que foram fiéis na prova. José foi fiel na prova. Não foi fácil, nós sabemos que foi muito difícil, foi muito doloroso. Só quem conhece a história de José a fundo sabe do que eu estou falando. José teve que ficar longe do seu pai, longe dos seus irmãos, longe das pessoas que ele amava, teve que amadurecer, não de uma forma mais fácil, mas realmente de uma forma mais forçada, mais dura. José teve que muito cedo já lidar com os problemas, com as dificuldades, com as adversidades da vida. Mas era Deus preparando José. Talvez você entrou no evangelho e você diz: irmã, é muita luta, é muita adversidade. Desde que eu levantei minha mão e aceitei Jesus, é muita luta. Teve momentos bons, teve, mas é muita adversidade. E o Senhor está dizendo: é porque eu te introduzi já, não somente na minha presença, mas também provas que vão lhe preparar para o que eu tenho para te entregar. Porque tem pessoas que desde cedo estão passando por dificuldades e por lutas. E o Senhor está dizendo: toda essa luta, toda essa dificuldade é uma preparação para o que eu tenho contigo. É claro que Deus ia pegar José e ia preparar o mais rápido possível. Logo após José ter os sonhos, os irmãos de José queriam matar ele, mas não conseguiram. Porque quem tem promessa, quem tem projeto de Deus, está na posição. Deus guarda e protege. E a Bíblia diz que eles vendem José e dali em diante começa, irmãos, um processo muito árduo e difícil. Quando foi que os irmãos de José venderam a José? Foi logo depois que Jacó deu a túnica? Não.
Foi depois que Deus deu os sonhos para José. Porque o que mais incomodava os irmãos de José não era somente a túnica, nem o amor de Jacó para com José, eram os sonhos que Deus havia dado. Era Deus ter se revelado para José e não para eles. Até porque José não era o filho primogênito, não era o primeiro filho de Jacó, não. Então você vai observar, irmãos, que tinha uma disputa ali. Mas Deus olhou do céu e disse: eu quero José. E foi José que ele começou a preparar para sentar no governo. Isso não é o castigo que você está passando. Isso é uma preparação, declare comigo: eu estou sendo preparada pelo próprio Deus. Eu estou sendo preparado pelo próprio Deus, não é castigo, meu irmão. Às vezes a gente pensa: meu Deus do céu, parece que tudo para fulano, para ciclana, para beltrano é mais fácil. Mas para mim parece que é mais difícil. Mas para mim parece que é pior, parece que cada dia, sabe, fica mais apertado. Quando eu penso que não pode apertar, aperta mais. Quando eu penso que não pode piorar, piora mais. E Deus está dizendo: é porque eu estou moldando você para viver o que eu te prometi. Eu vou lhe falar uma coisa, meu irmão. Viva esse tempo de preparação. José não pulou fases na vida dele. Mas José, ele estava ali exercendo o governo dentro da casa de Potifar. Depois ele começou a exercer o governo na prisão. Não sabia José que aquilo tudo estava preparando ele para o que Deus tinha para com ele. E Deus está dizendo: isso tudo que você está vivendo, que você está passando, está lhe preparando para viver os sonhos de Deus para a sua vida. Porque os 2 sonhos que José teve não eram deles, era dele, era de Deus para com ele. Foi Deus que entregou os sonhos para José. E Deus está dizendo: alguns projetos que estão no seu coração, alguns sonhos que eu coloquei no seu coração, não foi você, foi eu, Ribiandarasturabaia. Eu que revelei para você o teu futuro, diz o Senhor. Porque Ele é dono, irmãos, do nosso futuro. Ele conhece o passado, conhece o presente e conhece o futuro. Ele sabe o que está por vir. E quando ele faz uma promessa para alguém, ele vai moldar esta pessoa. Ele vai lapidar esta pessoa para viver os propósitos dele na terra. Porque quando Deus tem um propósito para conosco, meu irmão, porque quando Deus tem um propósito para conosco, minha irmã, oh meu Deus, nós temos que guardar a fidelidade. E o Senhor está dizendo: guarde a fidelidade. Porque o processo pode não estar fácil, mas está lhe preparando. Foram 13 anos de preparação na vida de José. José precisava passar por tudo aquilo. Como é que um homem despreparado ia ser governador da terra do Egito? Não tinha possibilidade. Então era necessário todos os apertos após os sonhos que Deus deu. Era necessário todos os nãos, todas as portas fechadas, todas as perseguições, tudo que José passou era necessário. Porque estava moldando José para viver o propósito. Deus está dizendo: tudo que você está passando hoje está lhe moldando, tudo que você vem passando há um tempo está lhe moldando para viver o propósito. Você vai agradecer a Deus por ter passado por esses processos, sabe por quê? Porque os processos de Deus nos trazem maturidade. A gente amadurece. A gente fica mais forte com os processos. E o Senhor está dizendo para você: tudo que você enfrentou, tudo que você passou, era para você amadurecer. Eu estava te deixando mais forte. Porque Deus, irmãos, Ele permite a luta, Ele faz a ferida, mas Ele mesmo liga. Ele mesmo cura. Deus fez promessas para José através de sonhos. E aqui quando o Faraó, ele pega o anel e coloca no dedo de José, quando o Faraó muda a história dele e diz para ele: a partir de agora você é governador. Faraó não estava sendo o primeiro a dizer isso para José, isso não era surpresa para José. Porque há 13 anos atrás Deus tinha se revelado para José e havia revelado o que ia acontecer. Não importa quanto tempo Deus te revelou algumas coisas. E você olha e diz assim: mas não aconteceu ainda, minha irmã. O cenário é de frustração, é de dor, e Deus está dizendo para mim: não tem um tempo. Aleluia. O tempo é meu. Deus não fica olhando para o nosso tempo e dizendo assim: ah, porque no tempo de fulana já passou, porque não tem como acontecer. Não. Deus olha do céu e diz: o tempo é meu, a hora é minha, o momento é meu. E quando chegar o momento eu faço acontecer. O Senhor fez acontecer na vida de José, ele virou governador. Faraó talvez achasse que aquilo ali seria, sabe, uma surpresa para José, mas não era surpresa. Porque Deus já havia mostrado, já havia revelado para José que ele iria governar. Que ele seria alguém superior. E os seus irmãos iriam se prostrar diante dele. Porque, irmãos, quando Deus revela, ele é fiel. Você tem sonhos no seu coração que o Espírito Santo me revela. Que não foi você que quis sonhar. Ramandarai, xarabaracanta, foi Deus quem colocou. Só que agora você está frustrado. Só que agora você está frustrado porque você ainda não viu algumas coisas acontecerem. Porque você ainda não viu os propósitos ainda se cumprirem.
Os sonhos se concretizarem, você pensa não vai mais acontecer. Ô irmã, depois que Deus me deu sonhos, depois que Deus colocou projetos no meu coração, depois que eu passei a viver no centro da vontade de Deus, é só luta na minha vida, e Deus está dizendo não é só luta. Veja essas lutas como uma preparação. Eu estou te preparando para o que eu tenho para ti. Porque eu tenho para ti é maior, o que eu tenho para ti é melhor. Deus não assenta ninguém, irmãos, na cadeira de governo sem antes preparar. José estava preparado, José estava fortalecido. José agora poderia sentar na cadeira de governo e governar com excelência. Por quê? Porque ele foi preparado por Deus. Agradeça, meu irmão, se as coisas estão apertando, se a porta está se fechando, é Deus lhe ensinando. É Deus fazendo com que você venha ter maturidade para viver os propósitos dele na terra. Para que você não perca o que ele tem para contigo, porque não adianta, meu irmão. Não adianta, minha irmã, conquistar muitas coisas e depois perder. Deus está dizendo, eu vou te ensinar a cuidar daquilo que eu te entreguei. Sabe por quê? Porque o processo não somente nos amadurece, mas ele também nos molda para viver aquilo que Deus tem para conosco. Você está sendo moldado, você está sendo trabalhada, mas daqui a pouco você vai ver Deus cumprindo a promessa. Daqui a pouco você vai ficar como quem sonha. Daqui a pouco você vai olhar e vai dizer, meu Deus, eu não sou digno de tanto. Eu não sou digna de tanto. Imagine José, irmãos, sendo governador da terra do Egito. O rei dizendo para ele, eu só sou maior do que você somente no trono. O rei dando autoridade para ele naquela terra. É assim que Deus faz, irmãos. Pega um escravo e coloca para ser governador. Pega um que foi humilhado dentro da sua casa, Aramandaraia, talvez seja humilhado dentro da sua casa. Talvez seja humilhado entre os seus parentes. E Deus faz assim, Deus honra. Deus honra aqueles que ninguém dá nada. Deus está dizendo, deixa eles não dar nada por você. Deixa eles se levantarem por você, contra você. Deixa eles te caluniarem, eles se levantarem, eles tramarem contra ti. Porque depois eu mostrarei que sou na sua vida. Chegou o tempo em que Deus mostrou que estava com José. Chegou o tempo em que Deus mostrou que estava na vida de José. E o Senhor manda te dizer que assim como os irmãos de José tiveram que ver a honra de Deus na vida dele, vai ter pessoas que desacreditaram de você, que se levantaram contra você, que lhe caluniaram nesse processo, que vão ter que ver que Deus é na sua vida, não para a sua glória, mas para a glória de Deus. Para saber que quando Deus fala, Deus cumpre. Foi Deus, Aramandarai, Sheidalastui, que tinha feito a promessa para José. Foi Deus quem havia dado 2 sonhos e ninguém poderia roubar e me frustrar. E Deus está dizendo, os sonhos que eu coloquei no seu coração eu vou cumprir. Ninguém pode roubar, ninguém pode frustrar, pode fazer o que quiser, levantar calúnia, fazer fofoca, pode te olhar torto, pode não gostar do que Deus está fazendo na sua vida, mas Deus está dizendo para você, ninguém toma aquilo que eu falei que eu vou fazer na sua vida. Chegou o tempo em que Deus cumpriu a palavra e fez de José governador. E está chegando o tempo de Deus na sua vida, Ele vai cumprir a palavra, Ele vai cumprir o que Ele lhe prometeu e você vai ver que os sonhos de Deus, os propósitos de Deus são maiores do que os teus. Você vai ver Deus fazendo algo extraordinário por sua vida. Você vai ver Deus fazendo algo sobrenatural. E você vai dizer, verdadeiramente vale a pena ser fiel e passar pelo processo. Declare comigo, eu vou ser fiel no processo, porque Deus vai me assentar entre os príncipes como Ele me prometeu. Eu vou ser fiel no processo, porque Deus vai me assentar entre os príncipes como Ele me prometeu, como Deus lhe prometeu, meu irmão. Como Deus lhe prometeu, minha irmã, pode ser grande, pode ser impossível para você, mas Ele vai cumprir. Na vida de José, Ele cumpriu. José se tornou governador. E o Senhor está dizendo, assim será na sua vida. Eu uso quem preciso for para honrar você. Vamos orar em nome de Jesus? Vamos agradecer ao Senhor Deus por essa palavra? Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que vamos orar por sua vida. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que vamos orar por você. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano eterno Pai, aqui estamos, Senhor, para te agradecer por essa palavra, ó Pai. Como é maravilhoso ouvir o Senhor dizer que está conosco, mesmo muitas pessoas desacreditando, mesmo muitos se levantando, porque na história de José, Pai, os próprios irmãos duvidaram, os próprios irmãos se levantaram, os próprios irmãos perseguiram, os próprios irmãos queriam matar a José, Pai, mas o Senhor foi o Deus que guardou José, Pai. Eu creio que o Senhor está guardando pessoas aqui para o teu propósito. Eu creio no cumprimento da palavra, eu creio no cumprimento da promessa, eu creio que o Senhor vai cumprir aquilo que o Senhor prometeu, meu Pai, assim como o Senhor cumpriu na vida de José. Passaram-se 13 anos, foi um processo árduo, não foi fácil, mas José estava realmente pronto, preparado para viver os teus propósitos, Pai.
E tem pessoas que estão me ouvindo agora, que estão sendo preparados, moldados para viver o teu propósito. Daqui a pouco eles vão estar, Pai, com posse de vitória. Daqui a pouco eles vão estar vivendo o que o Senhor prometeu, Pai. E vão ficar como quem sonha, assim como José, Pai. Ô Senhor, que possamos ser fiéis no processo, porque o processo nos prepara. O processo está nos moldando para vivermos o propósito, Pai. Ô Senhor, vai guardando o teu povo, vai libertando, vai restaurando, vai restituindo, vai curando, vai abrindo porta de emprego, fechando a sepultura, Senhor. Vai desfazendo todo o laço, toda seta, toda retaliação, todo dardo inflamado, tudo aquilo que o inimigo arquitetou, planejou, Pai, tudo aquilo que o inimigo tramou contra a nossa vida, que não venha prevalecer. Eu creio, Pai, que ele pode até estar tramando, mas o Senhor está desfazendo agora, o Senhor está anulando agora tudo que o inimigo armou contra nós. Oh, Pai, nos guarda como o Senhor guardou a José no Egito, nos livra, meu Pai, de tudo quanto é mal, de tudo quanto é ruim, Pai. Oh, Senhor, vai cobrindo o teu povo, meu Pai amado, com teu sangue, Jesus, libertando para a glória do teu nome. Jesus, toma aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas, os pecados, lança, meu Pai amado, no profundo, nas profundezas do mar, meu Pai. Que essa pessoa entenda que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, vai dando direção à vida, a história onde deve congregar, Jesus, porque são teus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a Ti. Pai, toma cada pedido de oração aqui nos comentários. Eu não conheço a necessidade, mas o Senhor conhece. Se for para glorificar o teu nome, Jesus, se for para a glória do teu nome, faz um milagre acontecer, liberta, cura, restaura, em nome de Jesus. Faz um milagre, Pai, acontecer, para que o teu povo tenha testemunho para contar. Obrigada pela tua presença, continua conosco. Assim eu te peço, meu Deus, te agradeço em nome de Jesus Cristo, amém. O Senhor está dizendo, esse processo é somente para te amadurecer, para te preparar, porque coisas maiores da parte de Deus estão chegando. Declare comigo, tem coisas maiores da parte de Deus chegando para a minha vida, eu estou sendo preparada. Tem coisas maiores da parte de Deus chegando para a minha vida e eu estou sendo preparado. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe essa palavra em nome de Jesus, declare amém.